Oi pessoal, meu nome é Glauco Cardoso e eu resolvi montar esse tutorial para ensinar vocês como utilizar o recurso de biblioteca de corte e gravação do Lightburn. O Lightburn, para quem não conhece, é um aplicativo, é um software que tem para PC, tem para Mac, né, tem para vários ambientes. E ele permite que você controle a gravadora laser, essas gravadoras que a gente faz corte, materiais, essa coisa toda. Assim que você compra uma gravadora dessa, a primeira coisa que você quer fazer é começar a cortar, começar a gravar em MDF, em cerâmica, em alumínio, em inox, em vidro. Você quer começar a testar o equipamento. O problema é que nem sempre você tem os parâmetros corretos. Qual é a velocidade que eu vou usar, qual é a potência que eu vou usar. Então, quando você começa a fazer uma série de testes, você obtém esses parâmetros, eles são corretos. Uma coisa que é muito útil, que é muito bom se fazer, é isso aqui que a gente chama de planilha de corte e gravação. Aqui essa parte de baixo é a planilha de gravação e aqui é a parte de corte. Se você observar com atenção, você vai reparar que a gente tem aqui várias velocidades e potências que permitem que você tenha uma gravação e um corte em várias potências, em várias velocidades. Isso te dá uma ideia. Mas essas ideias, quando você coloca na prática, você percebe que uma suja um pouco mais o MDF, a outra um pouco menos. Se você usar o Ar Assist fica melhor. Então, a biblioteca do Lightburn, ela serve para isso. Então é para isso que eu estou trazendo esse vídeo hoje e espero que vocês aproveitem. E se você gostar, compartilha com seus colegas, se inscreve no canal, dá aquele like para dar uma força para a gente e sempre deixa um comentário, mesmo que seja um comentário simples, uma dúvida que você gostaria de tirar, uma crítica, uma sugestão. Não deixe de deixar o seu comentário para a gente poder saber o que você está pensando e o que você gostaria que fosse feito de tema nos próximos vídeos, ok? Então, sem mais delongas, vamos ao que interessa. Então vamos lá. Agora você está vendo aqui o Lightburn, né? Eu estou usando a versão do Lightburn 1.2.04. Hoje é dia 20/11/2022, dia da abertura da Copa de Futebol Mundial. E essa é a última versão, ok? Aqui você tem o Lightburn e eu vou usar para essa apresentação duas ilustrações. Olha, aqui no canto inferior direito você repara que eu tenho a aba laser, a aba biblioteca. Essas são as abas padrão que a gente vai encontrar, mas eu tenho mais uma que é a biblioteca de arte. Numa outra oportunidade, num outro vídeo, eu ensino para vocês como criar uma biblioteca de arte, ou seja, todos aqueles materiais, todos aqueles vetores, aquelas imagens que você capturou, que você comprou, conseguiu de amigos e que você está utilizando para gravar nos seus projetos. Você pode arquivar eles aqui, organizando eles por vários assuntos, estações, animais, arte, árvore e assim por diante, uma dezena, talvez até centenas de imagens que você pode gravar. Mas o foco do nosso projeto hoje é a biblioteca. Então eu vou usar essa imagem aqui, olha, tá vendo? Joguei ela aqui para minha telinha, eu vou colocar ela aqui nesse cantinho superior esquerdo da minha área de trabalho. E vou também pegar uma outra imagem de um cavalinho aqui, um cavalinho, esse cavalo aqui é um cavalo muito bonitinho. Ok, esse cavalo aqui, ok? Pronto, então nós temos duas imagens aqui, tá vendo? A imagem de um cavalo, que é uma imagem vetorial, essa é uma informação importante. E a imagem de um copo de cerveja, que é uma imagem padrão JPG, não é uma imagem vetorial, pode ser uma PNG ou uma JPG, uma imagem padrão. Por que eu estou trazendo essas duas imagens, esses dois formatos? Porque são formatos diferentes e o Lightburn permite ações diferentes para gravação de imagens e para gravação de vetores. Vamos diferenciar isso. Vamos começar mostrando para vocês aqui, olha.
Eu agora clicando aqui na biblioteca, vocês vão reparar que eu tenho aqui, olha, Biblioteca Glauco, eu dei esse nome para minha biblioteca de corte e gravação. E aqui eu tenho referências de acrílico, alumínio anodizado, que é aquele alumínio que a gente tem nos celulares, né? Você pode gravar nele. Ardósia, cortiça, couro, espelho, MDF para gravação, madeira, papelão comum, né? E papelão especial, telas e telha cerâmica pintada. Então esses foram os materiais que eu já experimentei, que eu já usei e que eu defini os parâmetros que eu considerei adequados e ideais para minha gravadora. É importante lembrar que cada gravadora, de acordo com a potência ótica que ela tiver, ela vai ter parâmetros diferentes. Então, por exemplo, a minha gravadora é uma Enjoyude de 10 watts de saída ótica, de potência ótica. Ela tem 60 de potência de entrada, 60 watts de potência de entrada e 10 watts de potência de saída, potência ótica. Então, a minha gravadora, eu parametrizei uma série de valores em termos de velocidade, em termos de potência, que são adequadas para essa potência do meu equipamento. Se você, por exemplo, tem uma mais fraca, por exemplo, uma de 5.5, uma Scoop Fan ou uma Atom Stack de 5.5, os parâmetros que eu estou usando aqui, eles não vão ser os mesmos que você vai usar, porque a minha tem uma potência que é o dobro da 5.5. Já se você tem uma gravadora de 20 watts, você tem potência sobrando, é o dobro da capacidade da minha gravadora. Então as potências e as velocidades, elas vão ser diferentes de acordo com o equipamento que você tenha na sua casa ou no seu negócio, ok? Então eu trabalho com uma gravadora de 10 watts e esses são os parâmetros que eu escolhi. Então vamos lá. Esse cavalinho aqui, olha, repara que quando eu carreguei o cavalinho, ele automaticamente, olha, esse cavalinho, ele está nessa camada aqui de corte, ó, de baixo, tá vendo? Ele está no formato linha, eu posso mudar para o formato fio, ó, ele vai ficar totalmente preenchido. Ele está com uma velocidade de 1000 milímetros por minuto e 70 de potência, ó, tá com o output fechado para ele não imprimir, mas eu já ativei ele aqui, ok? Então essa minha imagem vetorial, que é o cavalinho, ela tá com esses parâmetros aqui. E o copo de cerveja, que é uma imagem PNG ou JPEG, uma imagem comum, não vetorizada, ela tá, olha aqui, ele identifica como sendo uma imagem. Tá? Quando é vetor, ele identifica aqui como sendo vetor, ele permite que você altere para outros parâmetros. Então essa imagem aqui, ela está com 7.000 de velocidade e 100% de potência, ok? Então vamos começar pelo vetor, que é mais fácil de trabalhar. Ok, então aqui eu tenho o meu cavalinho, eu seleciono o meu cavalinho, mas antes eu seleciono, inclusive aqui, ó, eu seleciono a camada. E aí eu quero gravar esse cavalinho num pedaço de acrílico. Eu quero, na verdade, cortar um acrílico no formato desse cavalinho, ok? Então o que eu venho? Eu venho aqui no acrílico, olha, eu clico nesse símbolozinho e aqui eu tenho, olha, acrílico de 3 milímetros que eu posso gravar e acrílico de 3 milímetros para cortar laranja ou preto, porque vocês já devem ter percebido que acrílico transparente, ele praticamente não corta, ele marca às vezes quando a gravadora tem uma potência maior, mas às vezes vai derreter, não funciona bem em acrílico transparente, mas no laranja, no preto, no azul escuro, no colorido, ele geralmente funciona bem, o corte é tranquilo e muito limpo. Ou eu posso também cortar uma linha. Então eu criei esses parâmetros aqui para eu fazer isso. Então, como eu estou trabalhando com uma imagem e eu quero cortar, eu vou gravar, vamos supor que eu vá gravar num acrílico preto, ok? Então eu tenho um acrílico preto que eu vou botar na minha gravadora e vou gravar. Então o que eu faço? Olha, eu aponto aqui, deixo destacado aqui, repara, eu selecionei a camada que eu quero usar, que é a camada que está representando o cavalinho aqui, e eu defino aqui qual é o tipo de parâmetro que eu quero. Tá aqui cortar.
Vocês reparam que aqui do lado direito da minha biblioteca tem vários botõezinhos. E o botão que eu vou usar é esse primeiro aqui, ó, tá escrito Assigne, né? Lendo em português. Então você clica nesse botãozinho, repara o que vai mudar. Olha, observa que ele está com 1000 de potência, desculpa, 1000 de velocidade e 70% de potência. No momento que eu clico nesse botãozinho, olha como vai mudar. Mudou automaticamente, olha, para 100 de velocidade, 100 milímetros por minuto de velocidade e 100% de potência. Pronto. Esses dois parâmetros foram os parâmetros que eu selecionei para conseguir cortar com uma passada só, na verdade não, com 14 passadas. Olha, eu vou abrir aqui a telinha de controle para vocês verem. Ó, a velocidade em milímetros por minuto está 100 milímetros por minuto, vai ser lento, vai ser demorado. Uma potência de 100% com potência máxima, claro que no formato linha para poder cortar, e calculei 14 passadas para conseguir cortar esse acrílico numa boa, ok? E aí já está programado os parâmetros que eu defini para esse cavalinho para gravar no acrílico. Muito bem. Ah, mas agora eu não quero mais gravar no acrílico, agora eu quero gravar esse cavalinho no couro. Vamos ver se eu posso gravar no couro. Não, nesse couro aqui, ó, gravar imagem ou vetor. Então não dá para gravar no couro aqui. Então eu vou pegar esse MDF. Eu quero gravar esse cavalinho no MDF de 3 milímetros. Cortar no MDF. Olha aqui, ó. Para cortar num MDF de 3 milímetros, eu seleciono aqui, repara que a camada continua selecionada, e agora eu vou clicar no mesmo botãozinho. E os parâmetros lá em cima vão mudar. Olha, atenção, olha como mudar. Mudou de 100 que estava para 300 de velocidade e 100% de potência. E aí eu preciso somente de 3 passadas para cortar esse MDF, ok? Madeira, por exemplo, olha, vamos supor que eu quero gravar numa madeira macia. Olha, repara, tá aqui meu cavalinho, eu quero gravar esse cavalinho numa madeira macia, mas eu quero gravar ele como uma imagem completa, o cavalinho todo cheio, não só a borda do cavalinho, né? Então aqui, ó, tá aqui, eu clico em Assign, olha, ele vai me dar o parâmetro fio 1200 por 75 com uma passada só. Pronto, eu gravei meu cavalinho, ok? Muito bem, então para gravar vetor é assim, é muito fácil, é muito simples. Você define os parâmetros que você já criou e você acessa a sua biblioteca, ok? Para gravar imagem PNG ou JPEG ou qualquer outro tipo de imagem que você tenha, é um pouco diferente. Então, por exemplo, se eu quiser usar essa imagem aqui num acrílico, olha, eu não tenho como cortar o acrílico, olha, tá vendo? Ele não permite que eu faça isso. Repara que o botãozinho Assign, né, ele não está disponível. Por quê? Porque eu não consigo cortar essa imagem, ela não tem referência para eu fazer o corte. Então eu não posso usar isso. Agora eu posso gravar essa imagem num acrílico, olha lá. Ele permite que eu faça isso. Então um acrílico de 3 milímetros, eu posso gravar essa imagem no acrílico. Então eu venho aqui, ó, clico em Assign e ele vai me preparar com a velocidade e a potência necessária para eu conseguir gravar essa imagem no acrílico. Da mesma maneira, eu posso gravar essa imagem numa ardósia também, olha lá. Na ardósia, ele muda para 2090%. Essa imagem, ela muda os parâmetros aqui. Então, para gravar a imagem contínua num determinado material, você escolhe o material aqui, você tem que identificar ela e ela está como imagem para vocês. Claro isso? Essa é a primeira fase. Essa é a forma como a gente vai usar a nossa biblioteca quando a gente criar, ok? E aí vamos agora aprender como criar a biblioteca. Vamos lá? Ok, pessoal, vamos lá então. Vamos agora criar uma biblioteca. Vocês reparem aqui no Lightburn que eu continuo com aquelas duas imagens iniciais, o cavalinho, né, vetorial, e a imagem PNG. Então olha aqui, ó. Eu vou primeiro criar minha biblioteca. Eu vou criar aqui, ó.
eu já cliquei aqui em novo. Repara que agora eu não tenho mais aquela biblioteca, aqueles parâmetros que eu tinha aqui foram todos apagados. Eu estou criando uma nova biblioteca. Eu vou primeiro salvar ela, dar um nome para ela. E eu vou colocar essa biblioteca, vou chamar ela de biblioteca tutorial, biblioteca de corte. Olha, já está até com o nome aqui, eu gostei desse nome. Eu tinha feito teste antes. Pronto. Então essa aqui vai ser a tutorial biblioteca de corte, ok? Então vamos começar. Uma das formas mais eficientes da gente utilizar é a gente guardar aqueles parâmetros que a gente já sabe que deu certo. Então olha o que eu quero. Eu quero cortar a silhueta desse cavalinho aqui num MDF de 3 milímetros. Olha aqui, ó. Vocês podem reparar que eu tenho aqui, e isso é uma coisa que eu aconselho a todos fazerem, tá? É uma referência de corte aqui em cima e uma referência de tons de gravação para diversos materiais. Esse aqui é o parâmetro, esse aqui são as referências que eu tenho para minha gravadora, como eu falei, de 10 watts, e os cortes e as gravações para minha gravadora de 10 watts. Isso aqui facilita muito. Então o que eu quero? Eu vou olhar aqui na minha gravadora, na minha tabela de referência, e eu vou cortar esse cavalinho aqui num MDF de 3 milímetros. E aí eu descubro aqui, olhando nos meus parâmetros, na minha experiência aqui, que se eu colocar 1300 de velocidade com 65 de potência, né? Então vamos lá, vamos colocar aqui, ó, eu vou colocar 1300 de velocidade e vou colocar também 85% de potência. Com 85% de potência, se eu passar 12 vezes, olha, já está uma aqui, 12 vezes, eu consigo cortar com facilidade esse MDF. Então eu defini 1300 de velocidade, 1300 milímetros por minuto, 85% de potência, e ele vai passar 12 vezes para cortar esse MDF na silhueta desse meu cavalinho. Pronto, olha. Fiz o teste, fui lá, gravei no meu MDF, cortou, ficou perfeito. Olha que maravilha. Eu usei esses parâmetros, olha, nesse helicópterozinho aqui, olha que gracinha, tá vendo? Eu fiz pro meu neto, olha que coisinha linda, tá vendo? Ele adorou. Utilizei esses parâmetros, assim como eu utilizei também, olha, para esse Super F8 aqui, ó, um super jato também, que ele se amarrou também. Então eu fiz esses parâmetros usando MDF de 3 milímetros. Não ficou legal? Então eu sei que essa velocidade e essa potência, elas vão me deixar um corte limpo e vão me cortar dentro dos parâmetros que eu preciso, sem ficar quebrando, sem ficar ruim. Eu sei que isso é o bom. Então o que eu faço? Eu vou armazenar no meu Lightburn esses parâmetros para que eu possa utilizar esses mesmos parâmetros numa segunda opção, sem precisar ficar olhando na planilha de corte que eu construí. Ok? Como é que eu faço isso? Então olha aqui como é que eu faço. Você repara aqui na biblioteca que tem uma área aqui escrito, ó, criar novo da camada. Então, olha, eu já defini a camada, a gente está falando da camada do cavalinho, ó, repara que ele fica piscando, é a camada 000. E eu clico aqui, ó, criar novo da camada. Ele abre um formulário. Nesse formulário aqui, olha, aparece o nome do material. Eu vou digitar, o nome do material é MDF, ok? Esse MDF, ele tem uma espessura, e aqui ele pergunta qual é a espessura. Eu vou dizer para ele que o meu MDF é de 3 milímetros. Então eu vou escrever 3 milímetros aí, e aqui na descrição eu vou colocar, ó, corte limpo. Pronto, poderia colocar qualquer coisa, mas está aqui, corte limpo. Pronto, imediatamente, olha, o Lightburn bota para mim aqui, olha, o material MDF, a espessura do material e esse símbolozinho aqui, ó, que é o símbolo de corte. Pronto, agora a próxima vez que eu precisar, eu posso usar essa referência, ok? Mas vamos supor que eu queira gravar, eu não quero cortar esse cavalinho no MDF, eu quero gravar esse cavalinho, a imagem dele,
preenchida no MDF. Então o que eu faço? Olha, está aqui selecionado o meu cavalinho, eu venho aqui na camada referente a ele e escolho a opção fio. Olha, ele ficou todo pretinho, completamente preenchido. Pronto, agora eu vou criar uma nova opção agora no MDF também, mas é claro que eu não posso usar aqueles mesmos parâmetros de 1300 com 85 de potência, porque vai queimar tudo, vai ser uma coisa horrível, né? Então eu tenho que vir aqui novamente e eu vou criar um novo parâmetro. Olha lá, criar novo da camada, tá certo? MDF, ele entende que é o mesmo parâmetro, sem espessura agora, ó, deixei marcado aqui porque ele não tem espessura, já que eu vou gravar na superfície do MDF, não preciso me importar com ele ser de 3, de 6, de 10 milímetros, não tem importância nenhuma porque ele vai gravar na superfície. Então não preciso, deixo marcado isso aqui. O título, eu vou colocar aqui, olha, gravar no MDF, e na descrição eu boto aqui corte limpo, ok, corte limpo não, bota aqui gravação, vamos supor, eu vou escrever gravação clara, ok, e agora eu vou definir os parâmetros dessa gravação clara. Então olha aqui, tá vendo? Gravação clara, tá ok? Então eu vou editar o corte para isso que eu criei. Então eu vou colocar aqui, olha, para eu gravar, vou vir aqui novamente na minha tabelinha, olha que gracinha aqui, ó. Tá aqui minha tabelinha, eu vou olhar aqui e vou descobrir que para fazer um corte claro nesse MDF, eu vou precisar de 2.800 de velocidade com 10% de potência só. Olha que beleza, 10% de potência só. Pronto. Uma única passada, não preciso de mais que isso, tá? E eu já defini, pronto, olha lá, 1003, gravação clara, tá aqui definido agora, e aí eu posso agora, olha aqui, ó, uma vez que eu selecionei, enviar através do Assign, como eu te expliquei, olha, pronto, ó, mudou aqui em cima para fio, 2.800, 10% de velocidade, pronto. Se eu quiser cortar o MDF, eu clico embaixo no corte limpo e clico no Assign. Ele muda para 1300 e muda inclusive o formato do meu cavalinho, ele passa de fio para line. Se eu quiser gravar essa imagem, eu venho aqui, marco ela gravação clara e clico aqui no Assign e ele automaticamente muda tudo, ó, muda para fio e muda também a velocidade e a potência, ok? Então essa é uma maneira de você gravar de maneira simples. Criei aqui parâmetros para o MDF, que foi a experiência que eu quis mostrar para vocês. Mas vamos supor, vou apagar esse cavalinho agora, não preciso mais dele. Agora eu vou fazer uma criação, porque eu quero gravar isso aqui no azulejo. Olha que legal, eu quero aumentar isso aqui, vou deixar ele 150 por 150, olha. E eu vou gravar, porque o meu azulejo é de 15 por 15, 15 por 15 centímetros, eu vou gravar essa imagem no azulejo. Mas aí, quais são os parâmetros para gravação no azulejo? Olha aqui, ó, eu vou criar aqui, eu vou colocar e eu vou descobrir aqui na minha tabelinha de corte, olha, eu tenho uma outra aqui que eu utilizei para fazer a gravação de imagem PNG, imagem JPEG, eu criei aqui parâmetros também. Então, olha aqui, ó, eu percebi que eu com uma potência de 2000 e uma potência não, uma velocidade de 2000 e uma potência de 65%, uma potência de 65%, eu consigo uma qualidade de gravação muito boa. Então, olha só, eu consigo aqui colocar, eu posso deixar nesse parâmetro aqui, stuck, eu posso mudar para tons de escala de cinza se eu quiser. Eu gosto muito desse stuck aqui, mas isso é um aprofundamento da parte técnica. Hoje a gente está estudando só como definir os parâmetros e armazenar esses parâmetros na biblioteca. Ok,
Pronto, tá aqui direitinho meus parâmetros. Então agora eu vou criar um novo parâmetro para mim, ó, criar novo a partir da tabela. Então eu vou mudar aqui, olha, eu vou criar um material novo, então azulejo, foi o que eu falei, não é isso? Sem espessura também. Então eu vou colocar aqui, ó, gravar imagem. Então olha só, gravação normal. Pronto, com esses parâmetros eu vou gravar. Pronto, e aqui eu criei agora no azulejo, olha aqui, ó, aparece agora dois, ó, o MDF, que foi o primeiro que eu criei, e agora o azulejo, ó, vou gravar em azulejo, gravar uma imagem, uma gravação normal, porque essa gravação poderia ser mais clara, poderia ser uma gravação média, uma gravação mais escura, de acordo com os parâmetros que eu for definindo para o meu material, no caso aqui azulejo. E a partir daí eu tenho aqui já dois materiais, e você pode ir construindo quantos materiais você quiser. Se definiu que, por exemplo, o MDF, você pode alterar os parâmetros, você pode vir aqui, ó, para o corte, eu posso editar o corte, ó, mudar os parâmetros do meu corte, eu posso editar a descrição, tá vendo? Posso colocar corte limpo e fazer mil outras coisas. E no final eu posso sempre, depois que você definir os parâmetros, não esquece de salvar, ok? Quando você salva, você altera. E aí eu quero mostrar uma última coisa para a gente fechar. Se eu saio do Lightburn, ó, não vou salvar nada, e em seguida eu volto ao Lightburn, aqui, ó, tá aqui a última biblioteca que eu usei, mas eu quero carregar aquela biblioteca, que é a minha biblioteca original. Essa aqui é a biblioteca que eu usei para ensinar para vocês. Ó, eu quero carregar, ele me mostra aqui as bibliotecas que eu tenho. E aqui está a biblioteca do Glauco, cria até um backup também, por segurança. Eu clico aqui e aí volta todos os parâmetros. Se eu quiser aquela biblioteca que eu criei, olha, carregar aqui, a mesma coisa, tutorial da biblioteca de corte, vai aparecer somente os dois materiais que a gente construiu para esse curso de vocês, ok? Gente, espero que vocês tenham entendido, que tenham gostado. Por favor, coloca suas dúvidas. Eu sei que provavelmente algumas dúvidas, alguns questionamentos surgirão. Pode colocar críticas, sugestões, solicitações de vídeos com novos temas e a gente vai implementando. Não sou nenhum expert em Lightburn, também estou aprendendo, tenho pouco tempo de uso, mas pela minha facilidade de me comunicar como professor durante muito tempo, talvez eu consiga um resultado melhor no termos de ensinamento. É importante também observar que há muito pouco material em português disponível ensinando coisas a respeito do Lightburn. Então essa é a minha contribuição, espero que vocês gostem. Se gostar, não esquece de compartilhar com outras pessoas e se inscrever para continuar recebendo esse material. Gente, grande abraço e até o próximo. Valeu!